um resumão é que o Santos pecou nas finalizações e o Bragantino, quando as teve, foi letal. E aí também não posso esquecer da arbitragem do Rafael Claus, que, ao meu ver, prejudicou o Santos quando estava 1-0 para o Bragantino. Teve um pênalti em cima do Silveira, não dado, e também não chamado pelo VAR. Né? Um erro crasso, um erro que compromete demais a atuação do árbitro, né? No momento que a partida poderia ter se igualado, né? E o rumo do jogo seria diferente. Então teve interferência, ao meu ver, da arbitragem no resultado. E uma partida na qual o Santos foi mal demais nas finalizações. Né? Tinha contra si um goleiro que está, se não é o pior da Série A, é o segundo pior da Série A. E o Santos não soube aproveitar isso. Né? O Santos acabou não conseguindo finalizar naquele retângulo conhecido como gol. Né? Sim, sim. Então o Santos, lamentavelmente, foi muito ineficiente, né, nas finalizações. E o Bragantino também contou com a sorte, o terceiro gol totalmente de sorte, né? O Ramires chuta uma bola que era uma fácil defesa do João Paulo, ela bate no Joaquim e acaba entrando, né? No momento que o Marcelo tinha acabado de fazer as 3 alterações, ou seja, desmonta totalmente qualquer proposta, né, que o técnico tenha colocado no intervalo. Agora, dá para a gente falar muito mais aí sobre as opções feitas pelo Marcelo individualmente, como é que foram os jogadores, né? Mas, para finalizar, eu entendo que o resultado, o Santos não merecia perder de 3-1. Né? Poderia até perder, acho que o placar mais interessante, mais justo, pelo que nós acompanhamos, pelo volume de oportunidades criadas por ambas as equipes, o placar mais justo seria de empate, mas como o Santos foi muito mal na finalização e o Bragantino foi letal, acaba 3-1, né? E o gol do Santos ainda é gol contra, né? No intervalo você chegou a falar em resultado injusto. Continua com essa opinião? Eu entendo que quem pensa que o Bragantino poderia ter vencido a partida, já que o Santos foi tão mal na finalização, eu acho que também tem razão, mas não por 2 gols de vantagem. Eu acho que foi muito elástico o placar pelo que apresentaram o Santos e Bragantino, pelo volume de chances criadas pelo Santos. O Santos tem muita chance clara. Chegou muitas vezes no gol do Bragantino, mas acabou pecando, né, nas finalizações. É evidente que finalização faz parte, né, do futebol, né, e o Santos hoje foi muito mal nelas, mas eu não posso esquecer do erro do Claus, que, ao meu ver, é um erro capital. E eu não estou nem falando do pênalti no Marcos Leonardo, que ele estava sendo seguro pelo jogador do Bragantino dentro da área. Né? Não tem na regra do futebol que você pode segurar o jogador em momento nenhum. E nem que ele é obrigado a ficar em pé. Claro, claro. Assim, o blefe faz parte do jogo. O blefe foi o que o Braga tentou. O Braga tentou dar um corte ali e ver se o árbitro cairia, né, nesse blefe. Não caiu, foi muito bem o Claus naquela ocasião. Mas o Marcos Leonardo estava sendo abraçado pelo jogador do Bragantino. Isso não pode acontecer no cenário do futebol. Nem na Premier League você pode abraçar o jogador. Esse assunto de pênalti está completamente dividido aqui no nosso chat. Então botamos até uma enquete aí. O Santos teve pênaltis não marcados? Quantos? Aí as opções são 1, 2 ou não teve pênalti para o Santos. Né? Por enquanto, 30, tá bem, olha, 38% 1, 33, 2 e 31 não teve pênalti. Mas está atualizando tudo, as 3 opções na casa dos 30 e poucos. Né? Então, isso quer dizer que são lances bem discutíveis, né? Digamos assim. Na minha opinião, o lance do Silveira, cara, que passou só uma vez e a gente não consegue ver. O que eu vi é que, de fato, houve o pisão, né? O Silveira tomou um pisão ali no pé, mas a imagem que mostrou foi muito rápida, então, para mim, sigo com uma opinião de que foi pênalti. Mas, claro, a gente não é poste, então podemos mudar de opinião. Mas, para mim, por enquanto, pênalti naquele pisão do Silveira, que deveria ser marcado sem negociação. O pênalti do Marcos Leonardo, que ele foi seguro e acabou se jogando ali e tal, para mim não foi pênalti, tá? Entenderia caso o Claus marcasse, houve ali um agarrão, que o Marcos Leonardo já logo solta o peso do corpo e cai, mas também entendo o juiz não ter marcado, questão de critério de avaliação, né, do próprio juiz. E o outro é o do Lucas Braga, que realmente não foi nada, né? Não foi nada. Parecia que tinha sido o pênalti mais escandaloso de todos, mas não foi nada. Então, eu votaria na opção 1.
da nossa enquete. Bom, agora vou dar a minha opinião rapidamente. Achei que o Santos começou avassalador, mas um pouco afobado, né? Porque Lucas Lima perdeu um gol que não pode perder. Não, acho que foi o gol mais perdido. O Lucas Lima e o Patati, né? O gol que o Patati perdeu. Cara, o passe do Soteldo que ele rolou pra trás pro Patati chegar de perna esquerda, que é a boa, de frente pro gol, não pode perder. Ou pelo menos acerte o gol e o goleiro que tem ao seu mérito, né? Então, gol perdido, claro, mas vamos começar pelas etapas da partida. Lucas Lima perdeu aquele gol que chutou na trave logo no comecinho e depois as outras oportunidades foram muito afobadas, né? O Marcos Leonardo deu uma cabeçada lá que, tudo bem, ele tinha que cabecear aquela bola, mas no rebote voltou pro Jean Lucas, que chutou de qualquer jeito, sabe? Travado com o adversário, então achei um Santos muito afobado na hora de finalizar as jogadas. Seja num chute de fora da área, seja num colocado, numa cabeçada, enfim. E depois achei que as substituições do Marcelo foram muito ruins na partida de hoje, né? Muito ruins mesmo. Tanto que a gente vê aí o volume de jogo que o Santos teve no primeiro tempo, com o Lucas Lima armando a equipe e participando, né, das jogadas de ataque, e depois o volume de jogo que o Santos teve até o Soteldo pegar no tranco, né? Porque antes o Soteldo, no começo do segundo tempo, ele também estava um pouquinho sumido, e o Nonato, cara, pra gente pensar, né? Pô, tirou o Lucas Lima e botou o Nonato de armador, a diferença é muito, mesmo que o Lucas Lima não faça um grande jogo, mas o Nonato não oferece nada à equipe ainda, né? Depois o Soteldo entrou na partida, e aí, meu amigo, só que eu contei aqui, tá? Ó, o Soteldo no segundo tempo, ele deixou o Patati numa situação clara de gol para finalizar com a perna boa, rolou para trás, aqui eu acabei de falar. Ele deixou o Mendonça livre para finalizar também. O Mendonça deu aquela pancada de peito de pé no meio do gol. Péssima. Ele deu o passe que desarmou a defesa do Bragantino no lance do gol do Santos, né? O passe que o Soteldo dá para o Mendonça fazer o cruzamento, né? Que não entra em nenhuma estatística, né, porque foi uma pré-finalização, pré-assistência, foi sensacional e saiu o gol do Santos. E depois no finalzinho ele ainda deu aquela cavadinha que ele sempre dá, né, Rally? De perna esquerda para o Nonato pegar um chute de primeira, que estava livre para chutar. É um chute difícil, tem um nível ali de dificuldade bem grande, mas o Nonato veste a camiseta 7 do Santos, é jogador profissional, então, né, perdeu uma grande oportunidade também. Mas no final das contas... dele, né? E ainda teve o chute dele. E ainda dele, teve o chute do próprio Soteldo, né? Que acho que ele estava livre, cara. Ele conseguiu criar o espaço, né? E ficou livre para fazer a finalização. Pegou mal na bola.